Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje finalmente vamos mostrar o review do lançamento da Finis, esse super osciloscópio portátil DPOX180H. Promete ser um dos melhores modelos na atualidade nessa categoria, nessa faixa de preço. Segundo a Finis, nós vamos testar já, ele é um equipamento de 180 MHz de banda de passagem, com 500 megasamples por segundo de taxa de amostragem, uma super sensibilidade de 5 mV, um equipamento desse aqui realmente é uma boa sensibilidade, e uma capacidade de alta tensão e circuito de proteção anti-burning, né? Anti-queima. Parece bem bacana. Ele chama o osciloscópio de 2 em 1 porque ele vem com gerador de sinais. Gerador de sinais para 20 MHz em senoide e 10 MHz em várias outras funções. Ok? Então vamos dar uma apreciada. De cara a gente vê que vem duas pontas de prova. E eu consigo ver aqui que são pontas de prova de 200 MHz cada uma. Isso é interessante porque tem vários modelos aí que a gente vê em que o fabricante economiza colocando uma ponta de prova só para um equipamento que tem dois canais como esse, né? Um equipamento de dois canais. Vem o manual, achei um manual muito fininho pelo que promete, é dentro do padrão da Finis, mas é estranho porque até aquele outro instrumento TC3 que a gente viu há um tempo atrás tinha um manual bem maior do que esse. Então economizaram aqui no manual, mas ok, vamos em frente. Está aqui o equipamento, ele tem uma espessura bem maior do que os modelos antigos, obviamente tem bem mais circuitos aqui, parece firme, capa emborrachada de proteção, logo aqui a gente vê os dois conectores BNC, é BNC tradicional, então não precisa de adaptador, como naqueles modelos menores, né? O próprio TC3, que não é um osciloscópio, é um testador de componentes, mas ele vem com aquele conectorzinho que você precisa adaptar. E aqui a saída também do gerador de funções. E um conector aqui USB-C, que é o conector de comunicação e carregamento da bateria. Ok? Aqui na parte de trás a gente vê que tem um pezinho aqui para ele ficar em pé. Assim, aparentemente é fácil de segurar com uma mão só e não é pesado. Acompanha também um cabo de carregamento USB-C e o carregador propriamente dito. Ele deve já ter vindo carregado, então a gente vai ligar agora com a carga que veio nele. Ok? Aqui a profundidade de memória é 120K pontos. Razoável, né? Sensibilidade 5 mV até a escala de 10 volts e 1x. Ele suporta até 400 volts. Você pode trabalhar até 400 volts. E tem algumas características aqui muito interessantes, como por exemplo a tecnologia de fósforos. Esse P aqui vem de fósforo, né? Ele consegue mostrar a frequência de repetição dos sinais através de uma escala de cores. Isso medindo a chamada temperatura de cor através dessa tecnologia fósforo. Essa é a tecnologia que normalmente a gente encontra em osciloscópios de grande porte e os mais caros. Dificilmente, eu não conheço nenhum modelo portátil dessa categoria que tenha esse recurso. Bom, vamos lá. Um toque aqui, a gente liga o equipamento. Tem uma tela bem nítida, está aqui os dois canais. Eu estou com o canal 1 em trabalho, se eu pressionar aqui em mod, eu troco para canal 2, então eu posso escolher se eu quero trabalhar com o canal 1 ou canal 2. Eu posso desligar os canais também, obviamente, tá? Esse Origin aqui é para você botar todos os canais na origem. Os dois canais agora estão aqui no eixo central de 0 volts, tá? Mas é muito fácil mexer nele aqui nas setinhas. Eu rapidamente desloco o traço para cima. Está em canal 2, mas eu posso trocar aqui para canal 1 e deslocar o outro traço também. Muito simples aqui o deslocamento dos traços, tá? Interessante que essa velocidade, para ter a precisão aqui ao mexer nos níveis de canal, você pode mudar aqui, ó, em Move. Eu estou em Move Fast, que é rápido, mas eu posso botar em Slow. Em Slow, que é lento, ó, eu fico segurando, ele vai
muito mais preciso na posição. E onde estava fast, muito mais rápido. Isso facilita bastante. É bem simples. Essas teclas aqui de cima, então, o Move você vê a velocidade da movimentação do traçado. Esse aqui de origem, você coloca todos a 0 volts. E você tem dois save aqui, dois botões para salvar a imagem. O primeiro, Save P, P de Picture, você salva, você faz um screenshot da tela, você salva a tela do jeito que ela está. Ok? É uma imagem, é uma foto. Fica na memória interna dele. Ele tem capacidade para dezenas de imagens. E depois você pode baixar aqui, conectando no PC pelo USB e baixa as fotos todas. Ou esse Save W, é para salvar o trabalho que você está fazendo. Esse daqui, ele salva os dados todos da forma de onda e a forma de onda. De modo que quando você for editar aqui mesmo, você consegue alterar, jogar para a direita, para a esquerda, aumentar a amplitude, diminuir, trabalhar em cima daquela forma de onda gravada com todos os dados que ela trouxe. É bem diferente da figura simples, né? Da imagem simples, é uma imagem estática. Ele tem as duas formas, o que é bem bacana. Esse H+, e H- vão trabalhar com horizontal, aumentando ou diminuindo a base de tempo. E o V+, V- amplitude, né? O vertical, aumentando e diminuindo conforme o canal que você escolher. Você pode escolher aqui também canal 1, canal 2, né? Sendo que apertando o canal 1 você tem todo o detalhamento do menu que você pode ajustar para o canal 1 e mesma coisa para o canal 2. Tá? Você pode ligar e desligar alguns recursos aqui, ajustar parâmetros do sistema, verificar os dados que foram gravados, as capturas de tela e as características do canal. No caso aqui, ó, características aqui, opções para o canal 2. Então eu posso ligar ou desligar esse canal. A atenuação da ponta de prova está em 1x. Eu posso escolher botar em 10x, que a ponta é 1 e 10, né? Mas eu posso aumentar também, se eu tiver outras pontas de prova. Vamos ver aqui quais são as variações que ele tem aqui. Ó, Probe Attenuation, eu vim aqui com a setinha, Probe Attenuation, dou OK aqui, nesse OK. Aí ele me dá a opção de 1x, 10x e 100x. Tem essas três opções, ok? Vou deixar em 1x mesmo, a gente dá OK e eu consigo vir. Modo de acoplamento, DC, AC. Tem o recurso do FFT, o que é bastante interessante, fazer uma análise espectral da forma de onda, ver as frequências que compõem aquela forma de onda. FFT também, raro em modelos portáteis, esse aqui tem. E a limitação de banda por hardware, o que é bacana. Essa limitação de banda, ele corta a frequência máxima em 20 MHz. Tudo acima de 20 MHz ele corta. O objetivo é tirar ruídos e interferências quando você está testando frequências mais baixas, abaixo de 20 MHz. Tá? E ele diz que é por hardware porque muitos sistemas mais baratos fazem esse filtro por software, o que obviamente não tem o mesmo desempenho de você colocar um hardware dedicado para fazer a filtragem do sinal, que é o caso dele aqui. Você liga e desliga, basta vir aqui em cima, correr a setinha, aliás, dar OK, e aí eu liguei o filtro, ou dar OK novamente, eu desliguei o filtro, ok? Bom, pessoal, vamos lá, eu coloquei aqui o meu gerador de funções, está ligado aqui nessa entrada. Aqui tem uma característica interessante a comentar. Eu estou achando esses conectores aqui muito embutidos aqui. Existe uma certa dificuldade de encaixar e retirar. Não é impossível, tá? Mas não é muito simples. Eles podiam ser um pouco mais salientes aqui, esses conectores BNC, já que tem uma certa dificuldade aqui em girar a trava do conector quando se coloca a ponta de prova. Nada que inviabilize o processo, mas podia ser mais bem pensado aqui esse posicionamento. Tá? Só um comentário aí com relação a isto. Eu liguei lá no meu gerador, tá? Por falar em gerador, ele tem gerador próprio, né? Só mostrando aqui para vocês. Ao ligar aqui essa tecla GEN, ele entra com uma interface do gerador aqui. Nessa interface, eu ajusto a frequência, que pode ir até 20 MHz, como eu já comentei para a senoide, e 10 para as demais formas. Muda a forma de onda e o duty cycle, tá? A saída é aqui, nesses conectorzinhos aqui pequenos. Tá? E detalhe, você pode ligar a própria ponta de prova dele aqui e enxergar o que você está gerando nele mesmo. Ele permite fazer isso. Nesse caso, está aqui com forma de onda quadrada 1 kHz.
porque ele já está naquele ajuste padrão para a ponta de prova, para fazer a compensação da ponta de prova. Mas você pode alterar aqui. Repara, está em Wave, eu vou vir aqui na setinha, desculpa, está em Wave, Square, que é onda quadrada. Se eu for na setinha, eu mudo para triangular. Aqui é dente de serra, outra dente de serra. Aqui o Step, que é o passo, né, que é aquela forma meio de escada. Tem aqui uma meia onda, onda completa, e por aí vai, exponencial, logarítmica, exponencial logarítmica e várias outras formas de onda. Tá? E tem as customs também, e senoide. Custom é aquela arbitrária que você pode criar, ok? Então vou desligar aqui, eu só vou desligar a interface, porque se você deixar uma coisa ajustada aqui, ele fica com a saída ativa lá. É só botar o osciloscópio ali que você vai ver. Tá? Então eu só vou desligar essa interface para não ficar atrapalhando aqui. Aperta Gen novamente. Gen é essa tecla aqui embaixo. E sumiu a interface do gerador. Tá? Vamos ligar aqui a saída do meu osciloscópio. Ele já botou o sinal aqui no canal 1. Deixa eu desligar o canal 2. Vamos lá, para desligar o canal 2 eu posso vir aqui em menu. Eu posso ir de duas formas no menu. Ou menu ou esse MEAS aqui, que é um shortcut, né? É um atalho para o menu do canal. Ficaria mais fácil. Mas eu posso botar o menu geral. No menu geral eu tenho várias funções aqui. Mas eu vou escolher as opções do canal 2, que são essas. Dou OK. E aqui canal 2 eu vou trocar para desligado. Pronto, desliguei o canal 2. Aí eu posso sair. E está lá a minha forma de onda que não está aparecendo, mas eu posso apertar a tecla Alto e pedir que ele se autoajuste para essa forma de onda que eu estou gerando aí de 1 kHz. Tá lá 1 kHz a minha forma de onda. Ok, então eu vou mudar minha frequência agora, né? Eu vou botar aqui 1 MHz logo. Vou botar aqui 1 MHz, foi para 1 MHz. Vamos botar um alto para ele se autoajustar. Está lá 1 MHz, cravado aqui 1 MHz. Vamos botar 10 MHz. Ok, alto novamente, para ficar uma forma de onda. Na próxima eu vou ajustar manualmente, tá? Só para a gente ver. 10 MHz. Muito estável, um traçado bem firme mesmo. Vamos botar 50 MHz. Apelar logo aqui, ó. Botei 50, tá? Ele já cravou aqui 50, botou a forma de onda. Eu vou aqui, ó, V mais e V menos. V mais e V menos e H mais e H menos. Eu ajusto aqui, ó, no V menos. Não, perdão, eu tenho que botar aqui no modo do canal 1. Ok, vamos lá. V mais. Ó, aumentou tanto que eu não consigo ver. V menos, V menos, V menos. Ó. Então aqui eu mexo na amplitude. Ok? E no H mais, eu mexo na base de tempo. Posso ampliar ou reduzir. Eu estou em 50 MHz. Tá? Agora, interessante, né? Vamos deixar aqui e eu vou pressionar agora a tecla Zoom. Essa tecla aqui. E vamos ver o que acontece. Vamos lá, Zoom. Olha, ele pegou aquele trecho ali, jogou aqui para baixo e ampliou o zoom para mim. Eu posso mexer aqui na janela e observar que faixa que eu quero ampliar e ver aqui no detalhe a curva. Tá? Interessante que se eu tiver os dois canais, ele vai mostrar os dois zooms simultaneamente. Desligando o zoom, ele volta para a situação normal. Tá lá. O interessante é que eu estou mostrando aqui frequência e tensão pico a pico, né? Mas se eu entrar aqui nesse MEAS, eu vou direto nos parâmetros e posso escolher aqui, ó, no canal 1, vou dar um OK. Quais parâmetros eu quero? Vmax, Vmínimo, Vaverage, que é a média, VRMS, V de pico, V pico a pico, frequência, período, Duty Cycle. Então eu vou acrescentar aqui o VRMS, que não tem lá. Eu posso escolher todos para ele ficar mostrando. Eu vou dar OK, ele marca um OKzinho ali, eu posso voltar e agora eu vou ter as três medidas aqui. Olha lá, VRMS aqui em cima, frequência e V pico a pico. Tá? Em amarelo porque é o canal 1. Ok? Bom, agora que já está em 10, eu estou mostrando 4.64 volts que está correto. Agora eu vou aumentar essa frequência. Vamos para 80 MHz.
Ok, mostrando 80 MHz. Agora vamos para 100 MHz. Então, uma pequena queda aqui, mas está 370 volts. Deixa eu dar um alto aqui para ver se ele melhor ajusta. Pequena queda na amplitude. A imagem ainda muito estável. E mostrando aqui 100 MHz, 99.99. Pequena flutuação aqui na medida da frequência. O máximo que eu tenho aqui é 120 MHz, eu não consigo ir a 180, tá? Então vamos botar 120 MHz. Ele manteve mais ou menos a amplitude com mais um pouquinho de queda. E está mostrando 120 MHz. Segundo o fabricante, ele tem uma queda de 3 dB, como todos os osciloscópios têm no final da banda, em 180 MHz. Eu não tenho como chegar aqui a 180 para a gente testar esse fim de banda. Mas pelo que ele fez até agora, ele se comportou muito bem. Uma queda, eu diria que talvez em 180, a não ser que ele mantenha esse padrão de atenuação até lá. Senão, poderia usar ele tranquilamente até 100 MHz, com bastante precisão. Acima disso já começa a atenuar alguma coisa, mas é até aceitável até uma certa frequência. Final de escala 180 ele vai ter a atenuação padrão que os osciloscópios têm, que são 3 dB. Ou seja, ele vai ter uma perda aí na faixa de 30% mais ou menos. Ele vai mostrar mais ou menos 70,7% aí da amplitude máxima. Isso aí é o ponto em 180 MHz. A gente não conseguiu ir até lá. Deixa eu trocar aqui as formas de onda. Vamos diminuir, né, essa frequência. Vou botar aqui 1 MHz. Vamos ver aqui uma forma de onda quadrada. Eu vou dar um alto aqui. Ok, 1 MHz, mostrando 1 MHz. Vamos botar uma forma de onda rampa. Ok. Agora vamos ver as opções dele aqui. No menu, a gente tem aqui todos os recursos. Por exemplo, vamos ligar aqui. Ele tem a função XY, tem a função de cursor e tudo mais, né? Então aqui, nas funções especiais, eu vou botar aqui OK. Você ajusta aqui o brilho da forma de onda, está em 50%, você pode aumentar. Aqui, a medida de temperatura de cor, que usa a função fósforo, eu vou dar OK aqui. Tem a função XY, ou seja, para você usar os dois canais simultaneamente. Tem ajuste de largura de banda automática, se você quiser usar ou não. Em alguns casos isso é interessante. E as calibrações de baseline e de system calibration, calibrações automáticas que ele faz quando você achar que ele não está medindo corretamente, tá? Eu não fiz nenhuma calibração aqui nele, ele veio como estava de fábrica. Para a gente ver isso melhor, eu vou botar uma senoide e vou modular a frequência, porque na modulação a gente vê as variações. Ó, liguei a modulação aqui, a modulação em AM. Olha que bacana, né? Em 1 MHz, está modulando 100 kHz. Então eu vou mudar aqui, deixa eu ver aquela forma de onda de modulação AM clássica, né? Vai aparecer aqui que eu mexi na banda. Ó, bem bacana. Agora deixa eu... Aqui, nesses botões finais aqui embaixo, aqui, você ajusta o trigger, né? Você tem T mais, T menos, que é o trigger para cima ou para baixo, trigger em 50%, e aqui ajuste com parâmetros do trigger, se você quiser mudar o tipo do trigger. Eu vou apenas puxar o trigger aqui para baixo um pouquinho, quase travou, né? Deixa eu ver aqui o tipo de trigger que tem. Trigger Mode está em alto, aí você pode mudar. Tem um Trigger Edge e o canal que você vai usar o trigger, né? O trigger está no canal 1, tá certo. O Trigger Edge é o tipo de trigger que você quer que faça. Então ele tem aqui Falling e Rising, dois tipos, né? E o Mode, você tem alto, single e normal. Ele tem o single trigger, que é importante também. A gente já mostrou aqui a função do single trigger. Ok, vamos voltar. Tá lá, deixa eu alterar aqui a frequência. Olha lá, alterando a frequência de modulação. Bem bacana. E a questão da cor, ele vai mostrar várias cores aqui.
Até se eu mexer aqui no H, a gente vai ver de forma diferente aqui. Ele mostra outros tons de cor também, dependendo da frequência usada. Isso também pode aparecer na função XY. Quanto mais o tom é para o vermelho, maior a frequência que essa amplitude se repete. No caso aqui, ó, a parte central. Quanto mais para o azul, menos frequente é o aparecimento desse sinal. Isso é muito interessante, por exemplo, se você for pesquisar por glitches, né, que são transientes. Quando você vai pesquisar transientes, você pode verificar ruídos e interferências que podem ser periódicas, podem se repetir. Transientes, glitches, isso vai aparecer com uma coloração diferente. Isso é interessante você verificar com essa funcionalidade do fósforo. Eu vou ligar aqui a ponta de prova na saída do gerador. Vou dar um alto aqui, eu não sei qual o sinal que eu deixei lá, acho que eu deixei a onda quadrada, né? Não, deixei a senoide. A senoide de 1 kHz, tá com 1 volt meio pico a pico, que é a amplitude dele. Eu vou colocar aqui no gerador. Aí eu tenho a interface de gerador aqui aparecendo. E aqui eu posso trocar, tá em Wave, né? Então eu troco aqui para quadrada, triangular, aqui o dente de serra, e por aí vai, né? As funções que ele tem. Eu posso colocar aqui e posso alterar a frequência. Para alterar a frequência a gente dá um OK aqui, Dutch Cycle, frequência. Tá em 1 kHz, eu posso aumentar a frequência aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E reduzindo, eu vou até 10 MHz nessas formas de ondas diferentes. E pode ir até 20 MHz no caso de senoide, tá? Eu desliguei a interface, se eu quiser ligar, você volta com ela aqui. E esse mesmo sinal que sai aqui, que eu joguei aqui na própria tela, você pode botar para testes no seu circuito. E vou fazer aqui um save. Um save da tela com os dados. É Waveform Saving, né? Então ele salvou aqui a forma de onda. Para resgatar essa forma de onda, vamos desligar essa forma de onda, tirar ela daqui, para não confundir. Agora, para resgatar essa forma de onda, a gente vai vir no menu. E aqui no menu tem aqui Data Browser, que é onde eu vou verificar as minhas formas de onda. Ele diz assim, Picture Browser, quer dizer, quantas figuras eu tenho? 0 aqui no browser para o 0. Waveform Browser, que é o browser das formas de onda, tem um item. E esse Capture Browser tem 0. Então eu vou vir aqui nesse aqui, Waveform, e está lá aquela forma de onda que a gente capturou. Se eu der OK, eu abro ela de volta aqui. Deixa eu tirar aqui a ponta de prova. Consegui tirar? Ó, não tem nada conectado, mas eu estou com ela aqui. Olha que interessante. Eu consigo mexer nela. Para um lado, para o outro. Consigo alterar os parâmetros. Inclusive de amplitude. E de banda. Olha que bacana. Eu consigo mexer na forma de onda. Deixa eu ver se o zoom funciona. Até o zoom funciona. É como se eu estivesse jogando essa forma de onda aqui. Mas eu não tenho mais ela. O que eu tenho, ela é gravada, mas eu posso mexer em qualquer parâmetro de vertical, horizontal, dar zoom na forma gravada. Eu achei esse recurso bem bacana, tá? Para um estudo de sinal. Quer apagar? Basta voltar lá, né? Você dá um back aqui, volta lá no Storage, que é esse Data Browser aqui. Dá OK. Vai lá. Dá OK para entrar no browser, que aqui apareceriam várias telinhas se tivessem várias formas de onda. E eu clico para selecionar essa forma de onda. Selecionei, dou um delete aqui, ó. Nesse botão aqui de baixo. Delete. Ele disse que vai apagar, pergunta se sim ou não, eu dou OK. Ele ainda pergunta se eu quero confirmar, vou dar confirmar aqui. E pronto, não tem mais forma de onda nenhuma, tá? Voltamos. Acho que eu tenho que voltar aqui no menu. Isso. Voltamos e está lá o nosso sinal novamente, sem nenhum tipo de forma de onda. Ok, pessoal? Bom, conclusão. Ele me pareceu um instrumento bem superior ao último modelo que a Finice lançou de osciloscópio. Tem uma banda promissora de 180 MHz.
Eu testei até 120, ele se comportou muito bem até 100 MHz, até 120 já tinha alguma atenuação, mas pode ser aceitável em alguns casos. O recurso do gerador de funções é bacana, a função de temperatura de cor através do recurso fósforo é uma novidade, nenhum modelo desses portáteis tem isso, não tem. Tá? E pode ser útil nessas aplicações que eu citei, entre outras, né? Tem outros recursos, a gente só vê isso, como eu falei, em osciloscópios caros. Além disso, ele tem a função FFT, eu não entrei com a função FFT, eu vou dar uma ligada aqui na função FFT para a gente ver, opções do canal, FFT Display, ok, tá ligado, podemos voltar, tá lá. Agora deixa eu trabalhar aqui na forma de onda aqui para a gente poder ver melhor. Isso. Eu tenho a minha fundamental, estou com 500 kHz, tá, de forma de onda quadrada. Eu tenho essa fundamental aqui de 500 kHz e a amplitude das demais frequências. Vou entrar na função de medida de cursores, dou um ok. Tem horizontal e vertical. Eu posso ligar os dois simultaneamente. Ó. Eu vou ligar o vertical, o horizontal, e vou ligar o vertical. Aqui eu liguei as duas medidas de cursores, tá? Vertical e horizontal. Uma vez fazendo isso, a gente retorna. Ok, coloquei os 4 cursores aqui. Agora a gente mexe aqui, ó. A gente escolhe aqui no mod se eu quero canal 1, canal 2 ou cursor. Vou botar em cursor. Então primeiro eu mexo com esse aqui da direita e esse aqui de baixo para fazer a medida. As medidas aparecem aqui em cima. Apertando Alt, eu troco. Aí eu mexo no de cima e no da esquerda. Então eu posso marcar aqui e ver qual é a amplitude e a frequência dos sinais conforme a largura que eu coloco aqui, tá? Se eu quiser mexer no canal, aí eu tenho que mudar aqui, botar em canal 1, aí sim, eu vou trabalhar no canal em si. Eu posso aumentar bastante isso aqui, ó, para ficar mais fácil de medir, ou diminuir. Eu não vou ver tão bem o sinal, mas eu vou ver o FFT, que é o que me interessa agora, né? Amplitude, vou aumentar bem a amplitude e aumentar bem aqui essa largura do FFT para a gente poder fazer as medidas aqui com os cursores. Ok, pessoal? Então basicamente é isso, pessoal. O equipamento se mostrou bem interessante, bem estável. Muitos desses equipamentos mais baratos, acima de 10, 20 MHz, a tela começa a tremer toda, né? Você vê aquela forma de onda tremida, é complicado. Muitas vezes a gente tem que congelar para poder fazer uma leitura melhor do sinal. Esse daqui se mostrou bem estável, inclusive nas frequências altas. Significa que o circuito dele realmente tem uma taxa de amostragem mais elevada e tem uma precisão e estabilidade boa aqui no circuito de entrada dele, que garante um sinal mais firme. Então eles estão progredindo muito rápido nesses modelos. O modelo é atualizável, salvo engano, ele já tem uma atualização de firmware. Eu vou dar uma olhada para ver que recursos ele melhorou, que partes ele corrigiu. Vale a pena atualizar. A atualização é super simples, né? Você entra no menu, vai direto na atualização e aqui você conecta no computador, vai aparecer a pasta de sistema do seu osciloscópio. Você baixa lá do site do fabricante o firmware para atualizar e simplesmente copia de um lado para o outro. Você arrasta na pasta lá do PC o arquivo do novo firmware para dentro da pasta do osciloscópio, que vai estar aparecendo no computador quando ele estiver conectado. E pronto, aí você liga e desliga aqui o seu osciloscópio e ele já vai automaticamente fazer uma atualização do firmware. É muito prático, né? Bom, eu acho que é isso que a gente tem a comentar aqui do DPOX 180H. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ok? Ele está numa faixa de preço melhor do que os modelos que tem 180 ou 200 MHz, embora tenha algumas características aqui diferentes, né? Mas vale a pena dar uma conferida. Ok? Para quem não tem um instrumento isolado da rede, pode fazer medição de rede elétrica sem problema e é bem prático. Ok? Quem gostou desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.